E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês mais um vídeo de review. Como eu disse anteriormente, o mês de novembro tem sido o mês de reviews aqui no canal e a pedidos trago para vocês As Incertezas de Sumi Izumi, escrito e ilustrado pelo Anu, um mangaka anônimo, né? Como os demais que gostam do anonimato. Eu descobri o X dele, fui atrás e deixa a entender pela descrição na biografia da pessoa de que é de fato um homem. E esta obra foi lançada originalmente lá no Japão entre os anos de 2018 e 2019 em 2 volumes e é classificado como um seinen, ou seja, voltado para o público adulto masculino. Mas como eu estou cansado já de dizer aqui no canal, isso não impede que outras pessoas, né, de outras faixas etárias façam a leitura deste material e se identifiquem com a obra. Bom, esta aqui é a versão brasileira, então aqui estão os 2 volumes, a versão brasileira não, né? A edição brasileira da obra, publicada pela Mitos entre os meses aí de julho e agosto deste ano de 2023, com preço de capa de R$ 31,90 cada volume. Bom, gente, nós temos aqui então uma capa cartonada. O miolo é em papel offset. As medidas seguem o padrão da editora Mitos, né? São 14,5 centímetros por 21. E cada um desses volumes aqui conta com 132 páginas. E antes de eu dar a minha opinião sobre os personagens, a arte e a história de As Incertezas de Sumi Izumi, eu convido vocês a participarem do nosso grupo de WhatsApp. Tem o link na descrição deste vídeo. E se você quer ajudar o canal de alguma forma a trazer mais conteúdos para vocês, tem o link também da Amazon de associado, você não paga nada mais por isso e uma pequena comissão é paga para cada item que você adquirir lá, seja livros, mangás ou qualquer outra coisa. Bom, comentando um pouquinho sobre os aspectos físicos do material de forma bem rápida, porque não tem muito o que comentar. É um material com bom encadernamento, como todas as obras da Mitos que eu peguei até agora, isso referente aos mangás. Vocês podem notar que a passagem, né, entre as folhas, folhear do material é muito bom de ser feito, ele é gostoso até, eu gosto de usar esse termo, né? Você não tem nenhuma dificuldade, você não briga com o volume. Não notei transparência, tá? Até inclusive antes de fazer esse vídeo eu tive que reabrir o volume, porque enquanto eu fazia a leitura da história não havia percebido nada. Tem um pouquinho de moaré, que são aquelas distorções, né, quando você usa muitos tons ali de preto, né, dentro de uma imagem gráfica. Então, mas é pouquinha coisa também, não é algo que te incomode. E com relação a isso, então, a gente não tem o que dizer do material da Mitos, tá? Muito bom mesmo. Bom, gente, esse mangazinho aqui, As Incertezas de Sumi Izumi, é uma obra do gênero Slice of Life, né? Ou seja, ele trata do cotidiano, mas também ele tem alguns elementos aqui de drama, né? Voltados para um drama psicológico. Aí, nesse caso, a gente tem o autor discorrendo sobre a depressão e como isso atrapalha a vida das pessoas. Outro ponto, a primeira fala da personagem aqui, da Sumi Izumi, deixa eu mostrar para vocês. Ela se pergunta, né? Aliás, não é nenhuma fala, é um pensamento dela. Ela se pergunta por que ela está viva. Então isso aqui já diz muito sobre o que você encontrará dentro destes 2 volumes da obra. E assim, por mais que não tenham situações impactantes aqui dentro, pelo menos eu não considerei as situações impactantes, elas podem acionar alguns gatilhos, provavelmente, em pessoas que talvez já tenham uma predisposição à depressão ou mesmo à ansiedade. Então talvez essa obra já não seja recomendada, né, de antemão a este tipo de público. Então, no caso específico aqui da Sumi Izumi, ela tem uma ansiedade, né, por ter uma vida melhor. Entretanto, ela não encontra forças, não encontra motivação para sequer levantar da cama, por exemplo. E neste primeiro capítulo eu entendi que essa ansiedade da Sumi Izumi acaba gerando
um certo ressentimento com relação às outras pessoas que ela teve contato, principalmente durante os anos de estudos, porque ela considera que essas pessoas evoluíram na vida e ela ficou parada, então ela se sente como se tivesse ficado para trás. Mas esse ressentimento não é direcionado a essas amizades, né, a essas colegas que ela possuía. É um ressentimento que ela guarda para si e contra ela própria. Ela fica ressentida de ela não ter conseguido acompanhar todo esse pessoal. E isso traz junto um sentimento de culpa. Como, por exemplo, ainda no comecinho, né, do mangá, tem um momento ali que a Sumi ela fica resfriada e ela avisa no trabalho que irá faltar, e a gerente dela então dá 2 dias de folga para que ela possa se recuperar. Porém, a Sumi ela acaba sentindo, né, culpa por não estar se esforçando para ir ao trabalho, mesmo sendo visível que ela não está em condições, né, plenas de saúde para realizar essas atividades. Então, mesmo tarefas mais simples que ela precisa desenvolver, como por exemplo ir até o supermercado para fazer compras, afinal ela se encontrou ali sem alimentos dentro de casa, faz com que ela tenha um receio muito grande de ser vista por alguém e imaginar que as pessoas pensam que ela estava mentindo, né? Ou que ela teria condições de fato de ir para o trabalho. Tanto é que ela deixa de ir em um estabelecimento comercial que é mais próximo, porém fica do lado do trabalho dela, e ela pega uma outra direção, anda o dobro, né? Gasta o dobro de tempo para ir fazer as compras, e ainda assim ela é vista por alguém ali que a reconhece do trabalho. Um outro ponto abordado aqui em As Incertezas de Sumi Izumi é a dificuldade com que a protagonista tem de se relacionar com outras pessoas. Então a Sumi se fecha de tal forma que ela evita qualquer tipo de relacionamento com as suas colegas de trabalho, porque tem um receio muito grande dentro dela de que ela poderá ser rejeitada. Então esse sentimento acaba gerando ainda mais ansiedade na protagonista. Mas com muita insistência, a Kanade, que é a colega dela de trabalho, que trabalha ali junto, né, na recepção desta loja que elas realizam as atividades, faz com que quebre, né, um pouco essa resistência da Sumi, e ela, mesmo não se sentindo legal com isso, mesmo se sentindo forçada, ela aceita sair para jantar com essa colega, e aí ela descobre que a Kanade também tem esses sentimentos, né, de ansiedade, de depressão. Também já se pegou pensando, né, por que ela estaria viva. E isso mostra para Sumi que ela não é a única que está passando por dificuldades, né, nesse momento de transição entre a vida de adolescente, né, a faculdade, e o início da vida adulta. Lembrando que a Sumi Izumi tem aqui na obra 25 anos. Apesar dos esforços da Kanade e da gerente da loja, né, que elas buscam fazer com que a Sumi Izumi sinta-se melhor, sinta-se aceita, a Sumi ela continua com esse sentimento, né, com esse medo de não conseguir a aprovação dessas colegas de trabalho, e isso acaba fazendo com que ela se afaste ainda mais das pessoas, até que no volume 2 surge aí uma necessidade de mudança dentro desse estabelecimento comercial, né, que faz parte da rotina da Sumi. Isso acaba mexendo com os sentimentos dela. Claro, essa mudança gera um desconforto, mas esse desconforto, essa mudança pode significar talvez alguma mudança no bom sentido para a Sumi, com relação à aceitação não só de quem ela é, mas para os rumos, né, que a vida dela possa tomar no futuro. Como eu não sou formado na área de psicologia, eu não pretendo discorrer muito com relação à questão da depressão, mas é bom que nós fiquemos atentos, né, às pessoas ao nosso redor, para identificarmos se alguém esteja passando por esses momentos mais difíceis, né? Fiquemos atentos aos sinais
e de alguma forma busquemos auxiliar, ajudar essas pessoas para que elas não se sintam de fato sozinhas na vida. Bom, e para quantificarmos aqui a minha opinião, lembrando que eu não sou especialista de nada, tá? A minha opinião é a opinião de um consumidor, de um colecionador de quadrinhos, neste caso aqui de mangás. Com relação aos personagens, eu darei uma nota 6. Eu não consegui fazer conexão com nenhuma das personagens aqui apresentadas, né? Nem mesmo com a Sumizumi, que é a protagonista e que tem algumas coisinhas que eu acredito que todos nós passemos, né? Com relação a eventos que mexam com o nosso psicológico, mas não consegui fazer essa ligação com ela. Mas assim, não chegou a ser tão desconexo como foi com relação à Bruxa Noturna, por exemplo, que foi a minha review anterior aqui do canal. Com relação aos traços, eu mostrarei mais um pouquinho aqui para vocês. Assim, eles não me agradaram, tá? Tudo bem, são traços limpos, mas isso faz com que a obra se torne muito simplista. E eu gosto de contemplar a arte, né, os detalhes, e não encontrei isto aqui. E para finalizar, com relação à história, eu também darei uma nota 6, tá? Mas a história, eu penso que ainda assim é o ponto forte deste mangá. Mas os eventos que são apresentados aqui não acrescentam muito com relação à vida desta personagem, da Sumizumi. Então aquela coisa, né? Tudo bem, é Slice of Life, mas nós não chegamos a um destino no final desses 2 volumes, né? Enfim, não vou falar do final para não estragar a leitura de vocês, se porventura vocês adquirirem a obra, mas eu não gostei deste final. Porém, a forma com que o autor escreve aqui deixa a leitura bastante fácil. Não significa que sejam poucos balões de escrita, tá? Mas o texto que tem ali é um texto de fácil leitura e a obra serve como um passatempo bem rápido para você aproveitar. Então a média final é 6. Se eu recomendo essa obra, olha, se você gosta de histórias aí mais melancólicas, eu não digo chatas, tá? Mas que tem aquela melancolia, né, do protagonista, sem ser um personagem chato, mas que te trazem, né, de certa forma, um sentimento de tristeza, de solidão. Se você gosta de sentir isso enquanto lê, pode ser que você se interesse por As Incertezas de Sumi Izumi. Novamente, não é o pior mangá que eu li, mas também está muito longe de ser colocado entre os melhores. Eu acredito que a Mitos tenha apostado aqui em mangás que tenham uma licença mais acessível, né? Até porque é um momento, né, que a Mitos fez nesse ano de tentar adentrar novamente no mercado de mangás. Então eles pegaram algumas coisas, não apostaram tão alto para ver como seriam as vendas, e eu espero que para o ano de 2024 a editora traga obras talvez de melhor aceitação, né, para o público. E para o nosso próximo review é mais um mangá da editora Mitos, é este que está aqui, O Baile de Máscaras do Miasma. É o mangá que eu mais tenho expectativas, né, em fazer a leitura da editora Mitos, e assim que eu finalizar, obviamente eu trago o review para vocês, até porque existem pedidos com relação a este material. E nós vamos ficando por aqui. Se você me acompanhou até o final, mais uma vez, meu muito obrigado, você inscrito do canal. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.